Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. O tema da nossa reflexão é Deus espera a nossa colaboração. À primeira vista, essa frase pode parecer estranha. Deus sendo soberanamente justo, bom e perfeito, poderia precisar de alguma coisa de nós? Evidentemente, Deus não precisa de nós no sentido humano da palavra, assim como compreendemos, mas dentro da lógica divina. Ele nos concede a oportunidade de participar da sua obra. A doutrina espírita nos ensina que fomos criados simples e ignorantes, destinados ao progresso. Ou seja, não fomos criados prontos. Fomos criados com potencial. E esse potencial precisa ser desenvolvido pelo esforço, pelo trabalho, pela experiência, pela dor bem compreendida, pelo amor e pela caridade. No Livro dos Espíritos, Kardec apresenta a lei do progresso como uma lei divina. O progresso não é opcional. O ser humano pode atrasar, resistir, embaraçar a marcha, mas não pode impedir definitivamente o avanço da criação, pois fomos criados para crescer. Essa é a primeira ideia que precisamos fixar. A vida não é apenas sobrevivência. Nós não reencarnamos apenas para trabalhar, pagar contas, cuidar da família, conquistar estabilidade, proteger nossos interesses e morrer um pouco melhores materialmente com tudo aquilo que construímos durante a vida. Tudo isso tem valor, claro. Trabalho material é necessário. A família é como uma escola. A nossa profissão é um campo de disciplina. E a vida social é como se fosse um laboratório onde devemos desenvolver a nossa moralidade. Mas o objetivo maior é outro, é evoluir como espírito. A doutrina espírita mostra que o progresso intelectual e o progresso moral precisam caminhar juntos. A inteligência sozinha pode ser usada para o bem ou para o mal. Isso nós sabemos. Podemos citar aqui, por exemplo, a energia nuclear, que tem tanto aplicação na medicina quanto para guerras. E o que dá a direção à inteligência é a moralidade. Somente a moralidade desenvolvida é que podemos fazer com que tudo aquilo que desenvolvemos com a nossa inteligência possa ser bem usada. Então, estudar, trabalhar, aprender, desenvolver competências, tudo isso é importante, mas precisa estar subordinado a uma pergunta maior: o que eu estou fazendo aqui? E o que estou fazendo com aquilo que sei, com aquilo que aprendi? E o que eu estou fazendo com as dádivas que recebi de Deus? Estou usando meu conhecimento apenas para vantagem pessoal? Ou estou transformando o conhecimento em serviço, em amparo, em construção ou benefício coletivo? O progresso individual, ele tem efeito coletivo. A evolução espiritual nunca é apenas individual. Quando uma pessoa se melhora, ela melhora também o ambiente que vive. Pois veja bem, repare bem numa coisa: uma pessoa menos agressiva reduz o conflito à sua volta. Ela é uma pessoa conciliadora, ela é uma pessoa que vai tentar apaziguar, acalmar o seu entorno, as pessoas que estiveram ao seu redor. Uma pessoa menos egoísta distribui melhor os recursos que tem e gera fraternidade e bom exemplo para as outras pessoas. Uma pessoa mais justa se torna como referência para outras pessoas. Olha a responsabilidade que temos. Uma pessoa mais fraterna cria segurança ao seu redor.
Uma pessoa que perdoa, ela interrompe os ciclos de mágoa. Porque assim é. Se o perdão não parte de nós, nós alimentamos essa desavença. E se perdoamos, nós interrompemos esse ciclo e interrompemos esse ajuste necessário em vidas posteriores. Uma pessoa que trabalha com honestidade melhora o padrão do moral do meio em que ela está inserida, naquela empresa, no caso. Então, quando falamos em reforma íntima, não estamos falando de uma prática isolada, fechada, individual, quase que egoísta, como que se fosse apenas cada um cuidando da sua evolução. Não é isso, porque a reforma íntima verdadeira, ela tem uma consequência social, uma consequência ao seu redor. Melhorar a si mesmo é colaborar com a melhoria do mundo. Primeiramente, deste mundo que está ao seu redor, mais imediato, na sua família, com seus amigos, no seu trabalho, no seu ambiente. Mas ela tem sim uma consequência. E é nisso que Deus nos chama ao trabalho. No livro dos Espíritos, dos Espíritos, a lei do trabalho aparece como uma lei da natureza. E Kardec amplia o conceito de trabalho, que não é apenas uma ocupação material, mas toda ocupação útil é considerada trabalho. Isso muda bastante a nossa visão. Trabalho não é apenas emprego. Trabalho não trabalho é toda ação útil que podemos fazer. Educar um filho é trabalho. Consolar alguém é trabalho. Estudar para servir melhor é trabalho. Corrigir uma má tendência é trabalho. Evitar uma palavra agressiva é trabalho. Praticar a caridade também é trabalho. Perdoar é trabalho moral. Servir sem aparecer também é trabalho. Deus espera nossa colaboração porque a criação não é uma obra estática, ela é dinâmica. O mundo progride por meio das leis divinas, mas também por meio dos espíritos que aceitam cooperar com essas leis. Ajudar quem está atrás também nos desenvolve. Esse é um outro ponto central no caminho evolutivo, que ninguém cresce sozinho. Aqueles que sabem mais ajudam os que sabem menos. O que tem mais equilíbrio amparam os que ainda tropeçam. Os que já compreenderam um pouco mais devem iluminar o caminho dos que ainda estão em dificuldade. Mas há uma beleza nisso. Quem ajuda também aprende. Quem ensina organiza melhor o próprio conhecimento. Quem ampara desenvolve a sua paciência. Quem perdoa educa o orgulho. Quem serve combate o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são as nossas chagas. E é no serviço ao próximo que nós estamos trabalhando e melhorando as nossas más tendências. Quem pratica a caridade descobre a presença de Deus no próximo. Então, a ajuda beneficia os dois lados, quem recebe e quem oferece. É por isso que no Espiritismo a caridade não é apenas esmola. Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca a caridade como eixo da salvação moral, porque ela resume aquela tríade que conhecemos muito dentro do Espiritismo, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. O risco do desenvolvimento individual, com egoísmo, com objetivos materiais, deve ser feita uma reflexão importante a respeito disso. Muitas vezes nós buscamos desenvolvimentos, mas um foco estreito. Queremos melhorar para ganhar mais, queremos estudar para sermos reconhecidos, queremos estabilidade apenas para conforto pessoal, para termos controle das coisas, queremos paz apenas para não sermos incomodados, não termos a nossa segurança em risco. Queremos espiritualidade, muitas vezes, para aliviar as nossas dores, poder compreender melhor as nossas dores, poder suportar.
Isso é compreensível, mas ainda é pouco. A proposta cristã e espírita é bem mais alta que isso. O ganho próprio verdadeiro vem quando o nosso crescimento gera benefício ao redor. Não é errado querer uma vida melhor, desde que calcada no trabalho. O erro está em transformar a vida melhor num projeto fechado, sem compromisso com ninguém. E a pergunta espírita seria: o que minha melhoria produz no mundo? Se eu evoluo profissionalmente, eu sirvo melhor. Se eu tenho mais recursos, eu compartilho mais, eu realizo mais coisas, empreendimentos que podem colaborar, ajudar outras pessoas. Se eu aprendo mais, eu esclareço a mais pessoas, eu ilumino a mais pessoas. Se eu sofri e superei, tenho uma experiência, sou vencedor com isso, eu consigo amparar melhor quem sofre. Se eu recebi um auxílio espiritual, alguma graça, eu consigo ser instrumento de auxílio da mesma forma que eu recebi? É bem isso, meus irmãos. E temos que nos preocupar com as más tendências, porque elas são barreiras à colaboração. Para colaborar com Deus, não basta fazer coisas externas. Deus não olha isso. Deus não dá valor àquilo que não vem de dentro do coração. É preciso trabalhar o mundo íntimo, porque o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a inveja, a impaciência, a indiferença deformam até as nossas boas ações. Às vezes ajudamos querendo controlar, orientamos as pessoas querendo atrair a admiração delas. Servimos esperando gratidão, quem sabe no futuro alguma alguma forma também de recebermos daqueles que ajudamos. Fazemos muitas vezes a caridade para termos reconhecimento social. Trabalhamos pelo bem, mas disputamos posição. Isso acontece. Isso acontece nas igrejas, acontece nas casas espíritas, acontece nas entidades de assistência social. As pessoas querem trabalhar, mas internamente é uma disputa. Por isso, a colaboração verdadeira exige vigilância interior. Deus não espera apenas a nossa produção externa, não espera apenas os nossos atos e o que ele pode contribuir. Espera a nossa transformação. Não basta construir algo fora se continuarmos destruindo por dentro. Não basta falar de amor se ainda alimentamos ressentimento. Não basta defender a justiça se agimos com dureza e, em muitas situações, com parcialidade, dependendo quem são as pessoas. Não basta falar em caridade se somos indiferentes dentro de casa ou com aqueles que encontramos nas ruas. A família, o trabalho e a sociedade são como, para nós, são como oficinas divinas. A vida cotidiana é o principal campo de colaboração com Deus. Não precisamos esperar grandes missões, não precisamos esperar oportunidades de realizar grandes coisas. A nossa família, todos os dias, é uma oficina. O nosso trabalho é uma oficina, nossos colegas de trabalho também. O trânsito é uma oficina. Quantas vezes nos irritamos com, com o trânsito, seja porque estamos atrasados, seja pela atitude de outras pessoas, de outros motoristas que estão no trânsito. A convivência difícil com aquelas pessoas difíceis é uma oficina de aprendizado. A internet é uma oficina, tanto para o bem quanto para o mal. A reunião, a divergência, a crítica, a frustração, tudo isso revela onde ainda precisamos melhorar. São situações que nos indicam, são como indicadores, marcadores do nosso momento espiritual, do nosso estágio de evolução.
Deus nos coloca exatamente onde podemos aprender e servir. Disso vocês podem ter certeza. Deus nos conduz a nossa vida dessa forma. E estamos onde devemos estar e quando devemos estar. Nem sempre seria da nossa vontade, mas muitas vezes, onde precisamos, onde as pessoas precisam de nós, é que estamos. E é aí que surgem as oportunidades. E a pergunta não é apenas por que estou passando por isso? A pergunta é mais madura. O que Deus espera que eu desenvolva nesta situação? Paciência, humildade. Lembremos, Cristo é um exemplo, o maior exemplo de humildade. Ele, com toda a sua sabedoria, seu crescimento, sua estatura espiritual, nos deu aula de humildade através dos seus exemplos e da sua vida. Então, essas são as questões que temos que desenvolver, que Deus espera, né, quando nos coloca nessa situação. Então, o desenvolvimento da paciência, da humildade, da coragem, da disciplina, do perdão, da renúncia, da firmeza, da compaixão. E Deus conta conosco na medida do nosso esforço. A colaboração com Deus não exige perfeição. Ela exige direção, exige esforço, exige sinceridade nossa, exige recomeço quando caímos, quando erramos. Todos nós temos limitação, todos falhamos, todos carregamos imperfeições antigas. Mas a espiritualidade não nos pede santidade, muito menos essa santidade de fachada. Pede trabalho, trabalho real, um pouco menos de egoísmo hoje, um pouco mais de paciência amanhã, uma palavra menos dura, uma atitude mais justa, uma reconciliação com alguém, um serviço feito em benefício de alguém, sem propaganda, sem querer se beneficiar, se vangloriar, um estudo elevado, uma leitura elevada, a sério, uma prece com mais consciência, que não seja apenas repetida, um compromisso melhor assumido, né, dentro dos compromissos que temos na vida. É assim que a obra divina se realiza em nós, passo a passo. Então, quando dizemos que Deus espera a nossa colaboração, estamos dizendo que a providência divina nos chama a participar do progresso. Não como espectadores, não como consumidores de bênçãos que pedimos diariamente em nossas orações, não como pessoas preocupadas apenas com o próprio bem-estar, mas como espíritos imortais, responsáveis, chamados a crescer e ajudar. Fomos criados simples e ignorantes, mas destinados à luz. E cada esforço no bem, cada ato de trabalho útil, cada gesto de caridade, cada vitória sobre uma má tendência, cada contribuição honesta à sociedade representa uma pequena participação nossa na grande obra da criação. Que possamos sair então dessa reflexão uma pergunta muito simples: Senhor, em que posso colaborar hoje? Não amanhã. Não quando estiver tudo resolvido. Não quando todas as condições estiverem perfeitas. Ou quando eu estiver bem. Hoje, com o que tenho, com o que sei, com o que posso. Porque Deus não nos pede o impossível, mas espera de nós o esforço sincero de quem compreendeu que viver é também servir. Que Jesus nos fortaleça nessa caminhada. Muito obrigado. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação.
Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.